Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com o Ciresp e o Governo que aprovou um investimento de 15 milhões de euros. Em 2019 o Bloco quer ser eixo de governação à esquerda. Abordamos ainda um tema local com as novas concessões e novas linhas no metro do Porto. Ainda também o Ministério Público alerta para a falta de meios humanos e fechamos com Matosinhos. Padrão da Légua vai ter nova praça que estava pensada desde 2009. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar então neste investimento de 15 milhões de euros na rede Ciresp, mas este também de facto não foi o único investimento que foi então anunciado ao longo desta semana. Como é que podemos ver este investimento de 15 milhões de euros na rede Ciresp? Eu apetecia-me começar, para além de a cumprimentar e cumprimentar os nossos telespectadores, pela seguinte frase: casa roubada, trancas à porta. Tivemos aquilo que todos nós conhecemos em 2017, os incêndios, as falhas, as mortes, duas verdadeiras catástrofes que atingiram repercussões nunca sentidas em Portugal, que me lembro nas últimas décadas, mesmo muitas décadas. E reconhecemos todos que as proporções atingidas nas catástrofes que tivemos a oportunidade de assistir, infelizmente, resultaram de falhas absolutamente inequívocas. Toda a gente reconhece que houve falhas. Eu nem sequer estou a falar no relatório da Comissão Independente que analisou o assunto. E houve falhas também aqui no Ciresp. Houve falhas em todos os níveis, mas houve falhas também ao nível das comunicações, ao nível do Ciresp. E, portanto, o Governo tenta fazer um duplo esforço. Primeiro, apagar a imagem extremamente negativa que foi criada pela ineficácia do Estado através dos meios geridos pelo Governo. Tentar remediar essa situação e, sobretudo, os estragos do ponto de vista político, ou, se quiser, do ponto de vista eleitoral. Esta foi a primeira preocupação do Governo. Segunda, corrigir. E é sobre a segunda que eu saliento que é positivo e que devemos reconhecer que é positivo. Mais vale tarde que nunca, mais vale prevenir mais tarde do que se via do que nunca prevenir, e por isso este reforço é um reforço significativo que vai no sentido de melhorar as condições, designadamente ao nível tecnológico e a todos os outros níveis, da rede, para as pessoas perceberem melhor em casa, da rede de informações que é fundamental em muitas coisas, mas sobretudo quando acontecem estas situações, e pode contribuir a eficácia desta instituição e o seu sucesso e a rapidez de atuação, também aqui, o sucesso e a rapidez de atuação, pode evitar muitos estragos, pode salvar vidas e pode, naturalmente, diminuir as repercussões de catástrofes que normalmente acontecem em determinados períodos do ano. É o reconhecimento de que também aqui é preciso fortalecer este sistema da rede Ciresp. É o reconhecimento dos erros cometidos e um dos erros é o reforço necessário neste sistema. E isto veio no seguimento do que o Governo fez, por exemplo, nestes últimos dias, que foi tão bem, perante contestação na rua de agentes culturais, reforçar também as verbas que tinha previstas para apoiar as instituições ligadas às artes e à cultura. Portanto, quer dizer que este Governo demonstra aparentemente que transmite um sentimento de humildade e de aceitação da crítica, corrigindo eventualmente erros que eles próprios cometem, mas eu acho que, para além disto, que é positivo, este Governo assusta-se, demonstra que tem receio das contestações que surgem e, sobretudo, das contestações sustentadas na razão. E, por isso, reage imediatamente. Sobretudo, o Primeiro-Ministro temos que reconhecer que é um homem muito hábil a tornear estas questões, a passar rapidamente do preto para o branco, desde que esta passagem do preto para o branco, para não dizerem
a fazer demagogia ou a mentir, não é essas expressões que eu quero utilizar, passado o preço por branco rapidamente, desde que passado o preço por branco seja favorável do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista da imagem do governo, e foi o que aconteceu com esta medida de reforço de uma verba de 15 milhões que é necessária para uma rede de informação funcionar melhor e para o Ciresp não cometer os erros que cometeu ou não cometer as falhas que aconteceram durante o ano passado. De facto, esta semana, e também, como disse, foi uma semana de contestação relativamente àquilo que são, então, que é a cultura e as artes, e de facto vimos que António Costa fez aqui, digamos golpe assim... de rins, excelente, passando de 15 milhões inicialmente previsto para 19,2, desautorizando toda a estratégia seguida pelo Ministro da Cultura e pelo Estado da Cultura, mas a contestação mantém-se. Nas artes e na cultura, de facto, o Porto e a área metropolitana do Porto foram um dos mais afetados por esta, digamos assim, reformulação nas o artes. Porto e a área metropolitana do Porto foi afetado, como foram afetadas outras regiões do país e outros distritos. Basta salientar que no processo inicial deixou fora 64 instituições, que agora serão recuperadas 43, portanto mais da metade. Mas mesmo com este esforço financeiro, que nos vai sair do bolso, como bem salientar, e desta recuperação de 43 instituições, curiosamente a contestação mantém-se e vamos assistir nos próximos dias um crescimento dessa contestação e dessa crítica à estratégia seguida pelo Governo em matéria da cultura. Falta de diálogo, Narciso Miranda. Falta de diálogo e erros, porque este processo está provado que foi mal conduzido. A questão aqui não é só o problema do dinheiro ser pouco, até porque o investimento previsto nesta área é muito significativo relativamente aos anos mais recentes. Foram os erros cometidos e também, por que não dizer, uma certa arrogância que depois contrasta com uma aparente humildade quando alguém faz contestação. O governo foi atacado à esquerda e à direita, ficou ensanduichado perante esta pressão e cedeu. Narciso Miranda, voltamos então agora ao investimento na rede Ciresp. No Parlamento, o Ministro da Administração Interna disse que no somatório das falhas das várias estações da rede, o Ciresp esteve disponível 9.000 horas em 2017. O Ministro da Administração Interna tentou, de uma forma que temos que reconhecer hábil, porque ele é muito mais hábil que a sua antecessora, por isso é que a contestação diminuiu de temperatura, a contestação que era feita ao Ministério da Administração Interna, tentou salvar um pouco a imagem do passado que afetou o governo, do ponto de vista político e também do ponto de vista eleitoral, e salientou não só as falhas, como também os aspectos positivos do Ciresp. E nessa matéria acho que fez bem, é o papel dela é esse. E compete às oposições fazer o contrário, ou naturalmente darem contributos pela positiva. Espera-se que, de facto, este investimento espera-se e deseja-se. Vá de encontro àquilo que é o esperado para a rede Ciresp. E deseja-se, porque o Ciresp pode contribuir de uma forma decisiva para neutralizar efeitos mais negativos, mais preocupantes, quando surge um problema que, neste caso que estamos a falar, atingiu vidas humanas. Não podemos esquecer que mais de 100 de pessoas morreram, e também por causa destas falhas. Muito bem, só para terminarmos este tema, então, as melhorias consistem em dotar 451 estações de base de um nível de redundância via satélite e geradores de emergência em casos de falha de energia. O que são medidas, devo salientá-lo, muito positivas. Sei que algumas pessoas que me estão a ouvir dizem assim, olha, foi pena essas medidas não terem sido aplicadas no início de 2017. Foi pena esse investimento não ter sido feito em janeiro, fevereiro, março de 2017. Provavelmente salvávamos muitas vidas, admito eu. Mas vale tarde que nunca. Muito bem. Narciso Miranda, depois então de vermos aqui o investimento de 15 milhões de euros na rede Ciresp e também de analisarmos um pouco aquilo que foi a contestação ao longo desta semana, então ligada às artes, passamos agora ao nosso próximo tema. O Bloco de Esquerda quer ser eixo de governação à esquerda após as legislativas de 2019, é uma moção que será levada à próxima convenção do partido pelas principais tendências bloquistas. Como é que podemos encarar, Narciso Miranda, esta ambição, se assim podemos chamar, do Bloco de Esquerda? É uma moção absolutamente normal, faz parte das agendas de preparação
dos congressos ou das convenções nacionais dos partidos. Todos os partidos querem levar algumas novidades para cativarem, para atraírem a comunicação social e para fazerem passar as suas mensagens de uma forma forte, capaz de entrar no eleitorado, capaz de sensibilizar as pessoas. E, portanto, o Bloco de Esquerda reafirma a sua estratégia de dizer nós queremos ser o eixo de um programa de governo de esquerda. Faz-me lembrar a estratégia da Assunção Cristas, quando fez a mesma afirmação antes da preparação do seu congresso. Diz assim, nós, CDS, queremos ser o motor, o dinamizador, a alavanca de um governo de direita. É um partido pequeno, que anda um pouco abaixo, segundo as sondagens, do score eleitoral previsível para o Bloco de Esquerda e transmite uma ambição de dizer eu quero ser Primeiro-Ministro, eu quero ganhar as eleições. O Bloco de Esquerda não vai tão longe, não diz que quer ganhar as eleições, mas diz nós queremos ser, digamos, a baliza, o orientador, o condicionador de um governo à esquerda, onde estará o PS e onde estará o PC. A única novidade desta mensagem do Bloco de Esquerda é, numa expressão que foi utilizada pela Catarina Martins, é valorizar, ao contrário dos sinais que estavam a surgir nos últimos meses, valorizar dentro da geringonça o papel do PCP, quando faz a afirmação que o PCP tem uma componente importante na esquerda política. É a primeira vez que eu ouço o Bloco de Esquerda fazer esta afirmação categórica. Não sei se o PCP estará disponível ou continuará a estar disponível a ter o tal papel importante, não na esquerda portuguesa, porque isso tem, mas um papel importante no apoio a este governo. E, portanto, é normal. Aliás, coloca-se aqui logo uma questão. O Bloco de Esquerda diz que quer ser o eixo da proposta do governo de esquerda a partir das eleições de 2019, mas não é. Eu acho que já é. Eu acho que o Bloco de Esquerda já é que leitura podemos o fazer eixo, dessas já é o eixo deste governo, que sendo um governo do PS, é um governo suportado politicamente na Assembleia da República e fora da Assembleia da República, para além do PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E eu acho que o PS, em matérias mais suscetíveis, o governo do PS só faz aquilo que o Bloco de Esquerda deixa fazer numas determinadas áreas e aquilo que o PCP deixa fazer noutras áreas, ou aquilo que o Bloco de Esquerda, somado ao PCP, deixam fazer. E, portanto, a leitura que temos que fazer disto é uma tentativa legítima e normal de protagonizarem algumas medidas que possam atrair o eleitorado para que, antes do Congresso e durante o Congresso, possam sair para o exterior de uma forma tão vincada que faça com que o eleitorado português olhe para o Bloco de Esquerda de uma forma muito mais moderada, de uma forma muito mais simpática e também de outra forma. Se calhar vale a pena dar mais um voto aqui ao Bloco de Esquerda, para não falarmos agora no PC, porque eles vão continuar a ter influência na área do poder. Porque eu acho até que eles estão seduzidos pela área do poder. Nunca andaram na órbita do poder, nem o Bloco de Esquerda nem o PC, e agora seduziram-se, não estando no poder. Há uma grande sedução que eles demonstram porque andam ali na órbita e têm as suas influências, fazem os seus telefonemas, as suas diligências, e eu até ia dizer, metem as suas cunhas, não era isso que eu queria dizer, ia-me fugir a boca para uma expressão que normalmente não se pode utilizar. Tem a sua influência e, naturalmente, com resultados vantajosos para os seus partidos e para os clientes dos seus partidos. Narciso Miranda, como é que vê o trabalho de Catarina Martins? Eu aprecio o trabalho da Catarina Martins. Acho que, mesmo discordando do seu projeto ideológico, eu acho que é uma pessoa com uma garra, às vezes impressionante, com uma determinação também muito significativa e transmite algumas convicções que nós devemos valorizar. E transmite bem. Tem uma comunicação fácil, é simpática, é uma presença atraente e muitas vezes até cativante. E, portanto, acho que o Bloco de Esquerda, nessa matéria, em matéria dos seus principais protagonistas, está muito bem servido. Repare, eu falo da Catarina Martins, que praticamente é a líder do Bloco de Esquerda, mas podia falar também na Mariana,
Mortágua, na Joana Mortágua. Podia falar também na Marisa, que é uma pessoa que não podemos esquecer, que tem um papel muito importante na política portuguesa e muito importante no Bloco de Esquerda, e é uma pessoa que pensa bem e que transmite ideias muito sólidas, muito bem estruturadas, que eu admito até que influencie no Bloco de Esquerda. Portanto, praticamente este trio, eu espero não estar a ser injusto com o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, mas este trio, Catarina, a Mortágua e a Marisa são, de facto, três peças muito importantes, porque são três pessoas simpáticas, três pessoas competentes, três pessoas que transmitem uma mensagem fácil, muito dialogante, muito aberta e também com alguma dose de credibilidade e de novidade em termos de capacidade de imaginação e de criatividade. E é isso também que pretendem com esta moção, Narciso É Miranda? isso que pretendem, obviamente. Pretendem transmitir uma mensagem que cative mais eleitorado para ver se conseguem manter o seu score eleitoral, porque isso é muito importante. Repare que eu não estou a dizer subir, manter, porque quem está a beneficiar dos efeitos da geringonça é o PS. O PS está a beneficiar também à sua custa, mas também à custa de um certo aparente esvaziamento eleitoral, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. E o Bloco de Esquerda e o PCP, mas neste caso estamos a falar do Bloco de Esquerda aqui em perto, vão tentar travar essa tendência e manter a sua força para poderem assim ter um papel tão importante, ou até mais importante, daquele que tem nesta maioria, que é muito mais duradoura do que nós contávamos, do que todos os analistas já andaram a fazer e a dizer e naturalmente a preverem. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para um tema local. Falamos da nova concessão e novas linhas no metro do Porto. Aqui então a questão da mobilidade urbana, Narciso Miranda. Pois o ano passado isto foi anunciado como grande objetivo do Orçamento de Estado para 2018. E a ideia que ficou é que em 2018 se ia gastar dinheiro no prolongamento de linhas do metro da área metropolitana do Porto. Não é verdade. Aliás, não é possível num ano anunciar-se, estudar-se, fazer esses projetos e executar-se. Isto é só para chinês ver. E, portanto, o que é afirmado agora são duas linhas que surgiram de um discreto reforço no investimento público o ano passado na preparação do Orçamento de Estado para 2018, com uma fatia muito mais leve para o metro do Porto do que para o metro de Lisboa. Parece muito dinheiro, mas melhor é comparar com a fatia de Lisboa e repararmos que é muito pouco, não só comparativamente, mas em função do peso da importância da área metropolitana do Porto, obviamente. E, portanto, o que se está a falar aqui é a linha que liga a Casa da Música a São Bento. O que estamos a falar aqui também é Santo Ovídio, é a linha de São João Santo Ovídio até à Vila d'Este. São as duas linhas que foram anunciadas pelo Ministro e que, repetidamente, são reafirmadas, mas serão linhas que estarão prontas lá para daqui a 4 anos, se calhar 2022, por aí assim, 2023. O que eu gostaria é que fossem anunciadas novas linhas. O que eu gostaria é estarmos aqui a comentar uma mensagem... Acha que estas duas novas linhas não são o suficiente para, claro, de facto, aqui dar mais mobilidade à área metropolitana do Porto? Inequivocamente não. Não porque é pouco. Não porque é necessário mais. Não porque se faz mais em Lisboa do que no Porto. Não porque há linhas que são prioritárias. Por exemplo, eu gostaria que se começasse a pensar e que aparecesse o primeiro sinal, já na preparação do Orçamento de Estado para 2019, por exemplo, no prolongamento da linha da Senhora da Hora, que atravessa o Padrão da Légua, a cidade de São Mamede e Festa, até ao Hospital São João. Porquê é que eu estou a falar nesta linha? Porque esta linha fechava esta coroa de que estamos a falar. Esta coroa de São João, Santo Ovídio. Então nós temos Santo Ovídio e São João. Agora vai-se prolongar para sul, para o lado de leste. Então que se prolongue também de São João, do Hospital São João, até a cidade de São Mamede em Festa, atravessa a cidade de São Mamede em Festa, Padrão da Légua, que tem ali várias freguesias, Balio, Custóias, Senhora da Hora, ligando à estação da Senhora da Hora. É uma linha fundamental. Fundamental sob todos os pontos de vista. Fundamental para que a população de uma grande cidade, que é São Mamede em Festa, de uma grande zona urbana, que é o Padrão da Légua, possa fazer uma deslocação, possa ter mais mobilidade no sentido poente,
para Matosinhos, servindo todas estas comunidades, mas também na ligação da população de São Meio em Festa para o Porto, através do Centro Universitário da Asprela, que é a mesma coisa através da linha do Hostal, que neste momento termina no Hostal São João e que vai até Santo Ovídio. Posso-lhe lembrar outra linha, a linha de Matosinhos, por exemplo, que deve ligar para norte, Lessa de Palmeira, repara a população, e depois prolongar a médio prazo, fechando a linha de Pedras Rubas, havendo uma linha que se prolonga. Ela neste momento termina no Céu de Matosinhos, passa para o lado de Lessa de Palmeira e vai até Pedras Rubas, serve o norte do Concelho de Matosinhos e o norte e toda aquela população envolvente, e depois para sul, cá estou a falar na ligação à linha da Casa da Música São Bento, ligando Matosinhos Sul até ao Centro Universitário de Campo Alegre, São João, cá estamos no coração da cidade de Porto. Ora, são duas coroas, duas circulares do metro que estão incompletas e que podiam naturalmente ser programadas. Ou seja, eu não estou a dizer... Acredita que o processo de descentralização vai ser possível, de facto, dar início a essas linhas que acabou agora de me dizer? Que eu só acredito se os agentes do Norte e, sobretudo, os autarcas, os presidentes de Câmara, demonstrarem que têm capacidade de reivindicação. Repare, Helena, os agentes das artes... Falta isso, falta capacidade de reivindicação. Na minha opinião, com o devido respeito, falta isso. Repare, os homens e as mulheres das artes ameaçaram contestação. Em 17 dias temos ainda mais 2 temas, Narciso Miranda. Em 17 dias conseguiram mais 4 milhões de euros. 4,2 milhões de euros. Repare, se os presidentes de Câmara conseguirem ter capacidade de reivindicação e saberem dar um murro na mesa no bom sentido da expressão, naturalmente que haverá mais investimento para o Norte. Muito bem. É preciso assustar o Governo para que o Governo responda afirmativamente, corrigindo alguns efeitos negativos das assimetrias que se têm agravado. Passamos agora então para o próximo tema. Temos ainda mais 2 temas e o tempo de facto está a ficar Serei mais rápido nos próximos. Narciso Miranda, falamos agora do Ministério Público, que alerta para a falta de meios humanos e esta falta de meios humanos centra-se mais precisamente em Lisboa. Eu diria que a notícia é porque foi Lisboa que falou, porque eu acho que esse problema da falta de meios... É o relatório anual de 2017. Eu acho que a falta de meios existe por todo lado. Mas reparem, falta de meios na área da justiça. Não tem meios humanos, não tem meios e equipamentos capazes, novas tecnologias, etc. Mas ainda há pouco tempo a líder do CDS apresentou propostas concretas para a justiça e algumas delas facilitavam, desburocratizavam, criavam medidas excepcionais de facilitar os processos da justiça, ganhando meios humanos. Isto é, com os mesmos meios humanos, com aquelas propostas... Outras teriam que aparecer, fazia-se mais e fazia-se melhor. Eu gostaria que tudo isto fosse enquadrado, que tudo isto fosse discutido de uma forma articulada, de uma forma harmoniosa. Há falta de meios humanos. Porquê? Como é que nós podemos evitar processos burocratizados, excessivamente burocratizados, processos inúteis, tramitações inúteis? Como é que nós podemos reduzir aos papéis? Como é que nós podemos eliminar atos que não dão resultado do ponto de vista substantivo nenhum? Esta é que é a discussão que é importante, sem prejuízo de reconhecer que há falta de meios. Obviamente, quem anunciou esta falta de meios em Lisboa tem razão, como tem razão no Porto, como tem razão noutras zonas do país. É preciso, de facto, só mesmo uma última nota, Narciso Miranda, de facto, haver aqui uma reforma na Justiça. É preciso fazer a reforma da Justiça, mas é preciso fazer a reforma da Justiça não é no discurso, é fazê-la mesmo. É executar a reforma na Justiça. É pôr os agentes de acordo para fazer um grande debate e depois avançar. Repara, o Presidente da República, aqui há um mês, falava nisso todos os dias, agora já deixou de falar. Isto é conforme as conveniências, conforme as conjunturas, conforme o vento. Se o vento está mais para norte, fala-se para norte. Se o vento está mais para sul, fala-se a norte. Eu acho que o país assim não arranca à velocidade que nós todos desejamos. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema, que é também o último tema, e falamos aqui de um tema local, falamos precisamente de Matosinhos. O Padrão da Légua vai ter uma nova praça, é um projeto que já se arrasta desde 2009. Eu acho que a Presidente da Câmara atual, e a atual maioria, que é do PS-PCP, ninguém fala no vereador do PCP da Câmara de Matosinhos, porque ele aparentemente está completamente integrado no PS e, portanto, eu não sei se isto é bom ou se é mau. Para o PCP é mau, mas acho que para a Câmara e para Matosinhos é bom. Estão a retomar uma linha de rumo correta.
Isto é, estão a ir às gavetas e retirar projetos que foram sucessivamente anunciados, mas não eram executados. Vamos ser práticos. Este projeto foi anunciado em 9 de junho de 2009, como sendo absolutamente essencial, e era dito que era preciso fazer uma praça imprescindível para a qualidade de vida das pessoas. E foram fixados prazos. No dia 9 de junho, o então Presidente e a anterior maioria, que eram independentes, saídos do PS e depois voltaram para o PS, disseram: esta praça é a grande prioridade e está pronta daqui a 2 anos. Isto é, Estamos em 2018. Era para estar pronta em 2011, pois estamos em 2018, isto é, 9 anos depois, quase uma década depois, o que se fez agora foi demolir o último prédio para permitir-se as condições necessárias para fazer a praça. É uma estratégia correta da atual Câmara e da atual Presidente da Câmara. Eu estou de acordo. Porque há que ter o sentido de humildade de pegar em projetos que foram anunciados só para sair nos jornais, mas que não foram feitos, e agora tirá-los do fundo da gaveta e executá-los. Tenho todo o meu apoio e fico satisfeito com estas medidas. Aliás, tem-me dado razão a estratégia que eu delineei e que sempre defendi e continuo a defender, e construtivamente eu apoio esta política seguida pela atual Presidente da Câmara de Matosinhos. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então com um tema local. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar boa semana. Muito obrigado. Desejo também uma boa semana a si, boa semana a todos os nossos telespectadores. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião com Narciso Miranda. Eu estou de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.